começando mais uma hora do café especial Feninger. E sabe o que a gente vai trazer para vocês aqui? A normalização sobre desenho técnico na joia. Quer saber? Pega a sua xícara e vem tomar esse café com a gente. Nossa convidada é Ingrácia Leabella, que está há 36 anos no setor joalheiro e hoje está à frente da diretoria do design de joias da AGESP. Há mais de 10 anos, né, Ingrácia? Mais de 10 anos. Conta pra gente, Ingrácia, como que está sendo esse movimento novo, né, da joalheria, que a gente está percebendo a necessidade dessa profissionalização e você coordenou isso há mais de 3 anos. Conta pra gente, como que está sendo tudo isso, Ingrácia? Então, na verdade, esse projeto já é uma ideia antiga, né? Sim. Vem junto com todo esse tempo de diretoria de design e toda uma proposta de profissionalização do setor, né? Com certeza. Porque é uma questão da joalheria como um todo, a gente vive uma coisa muito da informalidade e principalmente no que se relaciona à questão do desenho de joias, isso é mais grave ainda, porque assim, nós temos muitos criativos, né? Isso, ótimos o Brasil, criativos, e ótimos criativos. O problema disso é exatamente na informalidade, quer dizer, uma coisa é eu apresentar um desenho criativo, um desenho de criação, outra coisa é eu ter uma preocupação com a produção. Então, o que foi identificado ao longo desses anos, né, na diretoria, no contato com empresários... Como isso impacta nos resultados, até né? pela minha própria prática, eu trabalhei com algumas empresas, né? Sim. Também com a minha própria linha de coleção e produção também. Foi a maior queixa que a gente vê junto aos empresários é exatamente da inadequação dos desenhos aos processos produtivos, né? Com certeza. Então, o que causa muito prejuízo, né? Porque não é só o prejuízo financeiro, né? É o prejuízo no processo, porque isso impacta diretamente as etapas de produção. Então, muitas vezes, e a gente tem várias histórias até folclóricas, né, entre os empresários, da compra de desenhos, né, porque a esposa achou bonito, comprou desenhos e na hora que foi jogar na linha de produção, aquilo era inviável. Inviável, gargalo técnico total. Total. Verdade. E o pior disso é quando eles solicitam para as pessoas que criaram que façam as especificações e os detalhamentos, e as pessoas, em geral, dizem que essa não é a parte delas. Que, assim, o grande problema que eu vejo ainda maior por trás disso é que, na maioria das vezes, as pessoas se apresentam como designers, e design é uma profissão, né, que envolve projeto e que envolve conhecimento de todas essas especificações e detalhamentos. É muito mais do que o desenho. Vai muito fazer além. Desenho não é fazer design, é outra coisa, né? Eu posso fazer desenho e ser absolutamente criativa, né? Mas eu estou desenhando, né? São desenhos, são ilustrações, mas o design ele envolve uma série de outros conhecimentos, né? Que fazem parte do processo de projeto, que é isso que a gente tem trazido, né? Nós trouxemos na Tecnogold, estamos trazendo agora. O que eu consegui, que foi muito bom para nós, foi reunir um grupo muito bom de profissionais. Hoje nós temos em torno de 14 profissionais trabalhando juntos, né? A gente acabou de formalizar um núcleo de pesquisa e estudos em design de joias dentro da diretoria de design, que talvez a gente amplie a abrangência dele para o IBGM, é uma coisa que a gente está ainda estudando para ver como nós fazemos. Mas esse grupo de profissionais, que são pessoas tanto da área da prática joalheira, como pessoas de design de produto, que isso é importante, né? E nós conseguimos, com esse grupo, formalizar a norma, né? Que essa norma 17.041, que saiu agora pela BNT, ela foi uma grande conquista para nós. Não, fundamental. Eu acho que é fundamental para a capacitação do setor, né, Ingrácia, porque o que a Ingrácia está trazendo é uma questão muito importante.
né? Eu acompanho isso né, dentro das indústrias, dentro do varejo, a necessidade do processo criativo, e ele é muito carente, sim, né? A gente tem profissionais fantásticos dentro do setor, que atuam de forma brilhante mesmo, mas que às vezes não tem um processo completo, né? E que eu acho que também não tem o errado nisso. Existe uma normatização agora que vai trazer uma capacitação para isso, né? A ideia com a normalização é você criar parâmetros, né? Você criar referências. Uma referência que hoje quem queira entrar no setor sabe aonde buscar essas referências para apresentar um projeto. E para as empresas, né, os empresários saberem o que eles podem solicitar nesse projeto. É evidente que isso não é uma obrigação, né? A norma, as normas técnicas, elas têm força de lei, mas elas não são obrigatórias, elas não são mandatórias, como a gente fala, né? Sim. Então, assim, você pode usar. A gente recomenda que use a norma. Não, e é fantástico que use, né? Quer dizer, eu acho assim que o profissional que tiver a par e que traga isso na entrega do seu trabalho, vai estar, acho que, trazendo uma profissionalização para o nosso setor gigantesca, né, Ingrácia? Porque, na verdade, o grande objetivo é a otimização dessa comunicação entre os criativos e o pessoal de produção, né? Que são equipes, ou é um profissional, enfim. Mas é um problema de comunicação. O desenho, ele é um meio de comunicação. Então, eu posso desenhar um anel, por exemplo, né? Mas se eu for encaminhar para um ourives, um joalheiro, produzir essa peça, esse desenho ele tem que ser capaz de caminhar sozinho. Perfeito. Porque nem todas as vezes eu vou estar ao lado do desenho explicando. A gente tem essa prática, a gente sabe disso, da pessoa que cria, sentar do lado do joalheiro e botar a pedra onde quer, enfim. Mas isso é pouco profissional no sentido do design em si. Exato. Ele pode funcionar muito bem, e funciona, a gente sabe disso em alguns momentos. Mas falando da prática profissional do design, não é esse o procedimento, não é esse o protocolo, vamos dizer assim, do design. Não, então, né? Como é fundamental essa normalização e essa, né, norma da BNT que vocês estão trazendo. A gente está na FENINGER e eles estão com espaço hoje trazendo toda essa explicação e esse protocolo seria o certo, né? Para essa norma, essa normatização. Eu acho que vale muito a pena para quem faz parte desse universo conhecer, estar a par e tentar, de alguma forma, empreender isso no seu dia a dia e na sua profissionalização dentro do setor, não, Ingrácia? Porque a gente vê o setor crescendo, né? Tudo que a gente vinha fazendo, né, ao longo desses 36 anos, né, a gente viu muita coisa acontecer dentro do setor, e a gente sabe que antes a gente fazia de um jeito, eu mesma trabalhava de um jeito, e ao longo desses anos eu fui mudando também esse processo, e hoje eu sou muito mais exigente até com o que eu faço também. Com certeza. Então, eu vejo que é uma contribuição para todos, assim, no sentido de que você possa apresentar um projeto mais completo, mais complexo, né? Atendendo a todas as questões que a gente tem hoje de mercado. O mercado hoje é extremamente competitivo. Sim. E o design ele não diz respeito só a desenho, como a gente falou, mas ele é um conjunto de conhecimentos, habilidades que você tem que ter, que envolvem desde um bom briefing feito, né? E aí a gente mescla com marketing, sem dúvida. Sim. Porque o design deve caminhar com o marketing, né? Um não sobrepõe ao outro, porque Sim. o marketing orienta muitas coisas, mas é o designer que tem que ter essa visão. O designer é, antes de tudo, um grande observador. Ele Sim. tem que ser capaz de antenar público, antenar mercado, para saber o que ele está projetando e lançando. Com ele certeza. Deve orientar linhas e procedimentos de lançamento de produtos, né? Isso é uma habilidade que compete ao designer. Com certeza. Então, com certeza. O desenho, na verdade, e essa norma,
ela cumpre um papel importante porque ela, na verdade, o desenho técnico é um elo de ligação dentro do processo de projeto, né? Ele é um ponto central, vamos dizer assim. Sim. Eu tenho todo um caminho a fazer até chegar ao desenho técnico e é ele que dá a continuidade do processo, né? Então, na verdade, o produto do designer são os desenhos, mas não é o desenho só criativo, é o desenho técnico com especificações e detalhamentos, porque o designer tem obrigação de acompanhar a produção. Infelizmente, as empresas não permitem sempre que o designer acompanhe. Isso é uma verdade. Mas o ideal era que o designer pudesse acompanhar não só as etapas do processo produtivo, como todo o encaminhamento para o lançamento até a vitrine. A gente vê erros imensos de lançamento de produtos nas vitrines que não tem nada a ver com o que foi pensado no início. Exatamente, a história original e o resultado que isso ficou. Então, até a embalagem tem que estar fazendo parte desse processo como um todo. Se o designer não tiver a oportunidade de acompanhar esse processo todo, pode ser que eu desenhe alguma coisa aqui no começo que saia lá na ponta. Um telefone sem fio, literalmente. E a gente já viu isso acontecer em empresas grandes, que deram, inclusive, grandes problemas com os produtos lançados, do tipo coleções que não venderam, que simplesmente foram apresentadas de maneira inadequada na vitrine, simplesmente. Sim, uma equipe de venda que não foi preparada para essa narrativa, e aí assim começam a ter os problemas sucessivos, né? Porque a gente acaba tendo falta do briefing, né? A falta do direcionamento disso, do acompanhamento do designer dentro do processo, a orientação para o marketing, para o lançamento. E aí depois a gente sabe que o resultado é cobrado e às vezes não está. O problema veio antes, né, Ingrácia? Quando a gente fala do desenho técnico ser um elo nessa cadeia toda produtiva, é porque, na verdade, você, para fazer um desenho técnico, você tem que ter uma série de conhecimentos que ali também, no fazer da joalheria, nos processos manuais ou industriais, o que for. Porque você pode projetar coisas que sejam muito bonitas, mas se você não tiver conhecimento do processo produtivo, você pode estar produzindo coisas absolutamente inviáveis de serem produzidas. Então, o conhecimento do ofício joalheiro e do processo produtivo industrial também ele é fundamental nisso tudo. O desenho técnico é uma representação gráfica desse conhecimento. Sim. Né? Então, por isso que a gente está dando tanta ênfase para ele nesse momento, exatamente por ele ser esse elo central aí desse conhecimento como um todo do lançamento de produtos. Maravilha! Olha que riqueza isso para a gente, né? Acho que é um ganho para todo o setor joalheiro. E qualquer informação, aonde que as pessoas podem buscar essas informações, Ingrácia? Olha, nós estamos, esse grupo, né, que ele chama GT01, a gente tem uma página no Facebook onde nós estamos colocando todas as coisas que nós temos feito. A gente pretende ampliar isso num canal no YouTube, onde nós vamos levar essas discussões que nós temos, porque as nossas reuniões são semanais, né? Nós temos reuniões semanais de pelo menos 2 horas, e são absolutamente muito ricas. Esse grupo nosso hoje é fechado. Nós começamos no final de 2019, ele foi aberto para quem quisesse participar, ficou aberto até o começo de 2020, com a pandemia, enfim. Nós continuamos trabalhando em reuniões virtuais, né? Que foram ótimas para nós, porque hoje nós temos pessoas de Brasília, de Espírito Santo, né? De Minas, do Rio, São Paulo. E as nossas reuniões são muito ricas, porque como são pessoas com expertises diferentes, a troca de informações e de conhecimento é muito rica. E aí nós abrimos até o canal já no YouTube, né? Ele está pronto, só não começamos ainda a passar essas reuniões para lá. A gente pretende fazer como se fossem as nossas reuniões, tratando de assuntos gerais. Fantástico. Nós hoje estamos trabalhando com um glossário técnico, ele deve sair agora na próxima Feninger, a gente espera lançar. Então, nós continuamos trabalhando. Então, a gente tem a página no Facebook, tem agora também no Instagram, também GT01, Pesquisa e Estudos, onde nós estamos colocando o que nós estamos fazendo. Fantástico. Como documento, a gente tem a norma, a princípio, e a gente pretende fazer algumas outras coisas para divulgar mais. Aqui na Feninger, a gente tem esse painel, que já foi apresentado na Tecnogold. Se as pessoas quiserem vir conhecer e conversar conosco, nós vamos ficar até quinta-feira aqui. Gente, não podem perder, é fantástico ter esse conhecimento. Acho que a Ingrácia está aqui
para poder esclarecer, tirar as dúvidas. Então, se você está nesse processo de profissionalização, é importante você vir até aqui e conferir de perto. Muito obrigada, Ingrácia. Um prazer estar com você aqui na Hora do Café. Muito obrigada.